Aí tá bom. Bom, boa noite. Meu nome é Nabil. Eu queria primeiro agradecer aos organizadores, a Marcelo e a Mariana, pelo convite. Agradecer a presença de todos aqui e também agradecer mais uma vez o Onova Lab por ceder um espaço para a gente fazer os nossos meetups aqui. Eu vou apresentar hoje aqui duas ferramentas do Google que fazem parte do pacote da plataforma de marketing do Google, o Google Analytics e o Google Data Studio, e vou mostrar a integração entre essas duas ferramentas. Me apresentando melhor um pouquinho. Eu fiz o bacharelado em Sistemas de Informação no ICMC, aqui na USP. Eu sou da primeira turma, de 1999. Tem mais alguém do curso aqui? Bom, se eu não te conheço, você é bicho meu. Depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos como analista funcional e analista de negócios. E nos últimos 6 anos eu mantive aqui em São Carlos um centro de treinamento de tiro com arco. Tudo a ver com computação. O Renan, aliás, foi nosso arqueiro aqui. Ele treinou com a gente no período. E assim, desde o começo do curso, em 99, quando eu comecei a faculdade, paralelamente a tudo isso, eu comecei a editar um site de esportes chamado Best Sports. Inicialmente eu publicava notícias e resultados de esportes, e a partir de 2006 eu comecei a montar um banco de dados de resultados esportivos. E venho fazendo isso até hoje. E o ano passado eu lancei um Best Sports Analytics, onde eu comecei a gerar dashboards a partir dos dados que eu tenho no Best Sports Database. E o próximo passo que eu estou trabalhando agora é tentar começar a gerar insights automáticos em cima dos dados que eu tenho lá do Best Sports. Na apresentação de hoje eu vou fazer uma breve introdução para a gente relembrar alguns conceitos que eu vou precisar para a gente entender como funcionam as ferramentas. Vou falar brevemente sobre a história do Analytics e do Data Studio e depois vou partir para a apresentação prática. Eu vou demonstrar as ferramentas aqui. Então, inicialmente, o conceito principal que a gente precisa usar hoje é o Business Intelligence. O que é o BI? Alguém sabe responder? BI é um conceito que utiliza ferramentas com o objetivo de coletar, organizar, analisar e compartilhar informações que sejam úteis para a gestão de negócios. Então, o que vai ser importante para a gente aqui hoje na apresentação é a parte de organização. A organização de um BI normalmente é feita através de um Data Warehouse. Data Warehouse é uma coleção de dados, é uma coletânea de dados da empresa, organizados e armazenados, normalmente, em estruturas dimensionais desnormalizadas, diferente das estruturas relacionais. Essas estruturas são chamadas de cubo, onde a gente tem os dados separados em dimensões e fatos ou métricas. Então, isso que vai ser importante para a gente hoje é pensar nas dimensões e nas métricas. Toda ferramenta de análise de dados e visualização, ela trabalha sempre em cima de dimensões e métricas. Mesmo que você tente usar essa ferramenta diretamente sobre dados relacionais, ela vai tentar transformar esses dados relacionais em dimensões e métricas. Normalmente, dados de texto, dados de data e booleanos são convertidos automaticamente para dimensões e valores numéricos são convertidos para métricas. E as ferramentas de visualização, elas são usadas para a gente poder fazer análise exploratória dos dados.
Falando do Google Analytics, todo servidor web, normalmente, ele mantém um log de acesso das páginas que estão hospedadas lá. E existem inúmeras ferramentas que fazem análises estatísticas em cima desses dados. Tinha um sistema de estatística chamado Urshin, que era muito bom nisso, e aí em 2005 o Google comprou essa empresa, e no final de 2005 ele lançou o Google Analytics, utilizando o algoritmo do Urshin, mas não sobre o log de acesso do servidor web. O Google coletava os próprios dados através do código dele e aplicava o algoritmo do Urshin sobre os dados que o Google coletou. Ele não precisava ter acesso ao servidor web do usuário. O usuário, no caso, seria o site. Então, como é que funciona? Quando você vai inserir o Analytics no seu site, o Google vai te fornecer um código e você vai colocar em todas as páginas que você quer que sejam monitoradas. E esse código, ele é um código JavaScript, que vai rodar no browser do usuário. Então, no browser do visitante. Então, se o visitante, por algum motivo, está com o JavaScript bloqueado, ele também usa cookies. Então, se ele está bloqueando o JavaScript ou os cookies, ele não vai conseguir pegar os dados desse visitante. Mas isso pode ser um problema, mas mesmo assim a ferramenta é muito importante, muito útil. As empresas de marketing digital estimam que 60% dos sites no mundo estão usando o Google Analytics. O Google Analytics tem a interface que o usuário vai explorar os dados, que ela apresenta relatórios e dashboards, padrões, e o usuário também pode criar os próprios relatórios e dashboards conforme ele quiser configurar. Durante toda a evolução da ferramenta, aos poucos o Analytics foi sendo integrado com as outras ferramentas de marketing do Google, principalmente. Então você consegue, dentro do Analytics, passar por todo o processo de marketing, os dados vão estar todos lá. E em setembro de 2016, o Google lançou, dentro do Analytics, uma seção de insights automáticos. É bem legal, vocês vão ver que é parecido com os insights que o Power BI gera na ferramenta dele. Agora falando um pouco do Data Studio. O Data Studio foi lançado com uma versão beta em maio de 2016 e a ferramenta vai evoluindo muito rapidamente. Praticamente toda semana tem alguma novidade na ferramenta e continua assim até hoje. E em setembro de 2018 a ferramenta foi oficialmente lançada já dentro do Google Marketing Platform, que é uma iniciativa do Google de juntar todas as suas ferramentas de marketing embaixo de uma mesma marca, como se fosse uma única plataforma, mas as ferramentas já existiam antes, ele juntou todas em cima de uma nova marca para vender essa plataforma. Então o Data Studio, assim como o Power BI e o Tableau, por exemplo, ele vai te permitir analisar os dados através de visualizações, de relatórios e gráficos e a montagem de dashboards, para depois você poder compartilhar esses dados. Legal? Eu vou passar agora para a apresentação prática. Vou começar primeiro com o Google Analytics. Ele está com... Sim, está reduzido, mas agora está aqui. Logo que a gente abre aqui o Google Analytics, ele abre um relatório padrão. Bom, primeiramente depois que você já tenha se cadastrado no Google Analytics, inserido o código
nas suas páginas que você quer monitorar e tenha recebido visitas, aí você vai ter dados para olhar aqui. A minha ideia não é passar muito detalhadamente nas ferramentas, porque não daria tempo. Eu vou mostrar rapidamente, eu separei algumas coisas que eu acho mais importantes, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão e aí a gente vai tentar esclarecer aqui. O que eu acho legal mostrar aqui, logo de cara, aqui a gente tem os insights, que é uma coisa relativamente nova na ferramenta. Eu vou mostrar um exemplo. Mais insights. Então aqui ele está me dando um exemplo aqui. Ele está me apresentando um insight automático aqui. Ele está falando que 17% do tráfego do meu site é proveniente de canais de referência. Canais de referência são links em outros sites apontando para o meu site. Então 17% das visitas do tráfego do meu site vem de canais de referência. E aí ele está falando que o canal de referência, o Wikipedia, em inglês, ele está com um desempenho baixo de duração média da sessão comparado com outras referências. Aí eu vou abrir o relatório, então ele me dá um insight e me dá um link para o relatório. Então vamos lá abrir o relatório, vamos ver isso que ele está me falando. Que legal, ficou bem espremidinho ali. Então vamos lá, ele está falando que 17% das minhas visitas vem de tráfego de referência. Então ele me abre o relatório padrão de origem de tráfego. É difícil de ler aqui, mas tudo bem. O que eu quero mostrar aqui é que é o potencial do insight. O que ele está me mostrando aqui não aparece de cara no relatório. Então eu vou tentar chegar na informação que ele deu. Vou abrir as fontes de referência que ele me falou daqui. Vou procurar o Wikipedia em inglês. Está aqui. E ele falou que o tempo médio no site não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a resolução. Puxa vida, ele está escondendo aqui. Ensaiei tanto isso. Mas entrando aqui eu conseguia ver que o Wikipedia em inglês está com a duração média igual ele está mostrando aqui. E voltando nos canais de referência, eu conseguia ver essa medida aqui. O que eu queria mostrar aqui, eu não estou conseguindo achar agora aqui do jeito que ele está me exibindo. O que eu queria mostrar é o seguinte: quando os insights que ele me gera, ele está me trazendo informações que não está de cara nos dados, não está apresentado de cara no relatório. Eu teria que caçar. Então esse é o grande potencial dele. A ferramenta evoluiu muito nesses anos. Eu uso ele desde 2007, já são 12 anos. Então às vezes você fica meio viciado nos mesmos gráficos, nos mesmos relatórios. Você cria os seus relatórios e você fica olhando só eles. E aqui no Insight às vezes ele me mostra uma coisa que é de um relatório que apareceu recentemente. Eu nem sabia que existia aquele relatório. Então é bem interessante, ele me traz coisas que eu nem estou procurando. O Google diz que usa inteligência artificial aqui, não necessariamente para gerar o insight em si, porque isso dá para fazer de forma bem automática mesmo. Mas ele diz que estuda o que eu uso, a minha forma de usar o relatório, para saber que insights seriam mais interessantes para mim. E aí ele apresenta aqui para mim. Bom, eu vou aproveitar que a gente está aqui num relatório padrão e vou mostrar uma informação muito importante. Aqui do lado do título
do relatório, a gente tem um escudo verde que me traz a informação que não está dando para ler aqui. Ele está falando assim: este relatório é baseado em 100% das sessões. O que isso quer dizer? O Google, ele trabalha aqui no Analytics, ele trabalha assim: todos os relatórios padrões, eles são pré-processados e o resultado é armazenado em tabelas já com as agregações, com as dimensões e métricas que o relatório apresenta, para ganhar performance. Qualquer busca que eu faça, alterando a dimensão que eu quero ver ou alguma métrica, ele não vai mais conseguir acessar essas agregações que ele tem já pré-definidas, e aí certamente vai ser uma busca um pouco maior, vai demorar um pouco mais para responder. E se eu fizer uma consulta, geralmente alterando a data, eu vou pegar mais sessões. Se eu fizer uma consulta que passar de 500 mil sessões, ele vai passar a trabalhar com amostragem. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Aqui ele está pegando o mês de abril, que foi onde esse insight foi obtido. Eu vou aumentar o período aqui. Eu vou mudar aqui para... Renan, dá uma ajudinha aqui, por favor. Beleza, agora estou conseguindo enxergar. Eu vou aumentar o período aqui em 10 anos. Eu vou começar lá em 2009 e vou vir até aqui em 2019. Percebam, ele já demora mais, até que respondeu relativamente rápido. Nossa, agora foi difícil de enxergar lá. O importante que eu quero mostrar aqui, percebam que o escudo ele mudou para amarelo. E agora ele está informando aqui, esse relatório é baseado em 67,8% das sessões. O que aconteceu aqui? Ele vai me trazer sempre, no máximo, 500 mil sessões. Essa busca que eu fiz aqui deve estar trazendo aproximadamente 730 mil sessões. Ele aplicando os 68%, vai chegar nos 500 mil. E como que ele faz essa amostragem de 68%? Ou como ele diz que faz? Ele vai pegar dia a dia e vai trazer 68% das sessões de cada dia. E aí vai projetar os 100%. Então aqui ele está me informando. Esses dados que você está vendo, ele é baseado em numa amostra de 68% dos seus dados. Esse mesmo processo que ele faz aqui no Analytics, ele faz quando eu estou consultando os dados no Data Studio, para os dados do Google Analytics. Eu vou mostrar algumas coisas que sempre me incomodaram aqui no uso do Google Analytics. Depois eu vou mostrar como parte delas foi resolvida usando o Data Studio. Em qualquer relatório, nos padrões ou mesmo nos que eu configurar, ele só deixa eu cruzar duas dimensões no mesmo relatório. Ele tem a dimensão padrão, nesse caso, desse relatório padrão, e ele me deixa adicionar uma dimensão secundária. Eu vou escolher aqui a cidade do usuário. Então ele está cruzando a origem com a cidade e está trazendo as métricas. Eu não consigo cruzar mais do que duas dimensões. Seria bem interessante poder fazer isso. E ele tem as opções de exportar aqui. Eu consigo exportar para o formato PDF, para o
planilhas do Google para o Excel ou para um CSV, mas ele só deixa eu exportar o que eu estou vendo na tela. E o máximo que ele me exibe aqui são 5.000 linhas. Está bem difícil de ver ali, né? Mas confie em mim. O máximo que ele exibe é 5.000 linhas, e isso é o máximo que eu vou conseguir exportar. E essa busca que eu fiz aqui, de 10 anos e um mês, cruzando cidade com origem, ele me mostra aqui, essa consulta resulta em 14.000 linhas, mas ele só vai me mostrar 5.000. E se eu for exportar, só vou ter as 5.000. Então, se eu quiser obter os dados dele, eu vou ter que ficar trabalhando aqui no período que eu escolho, que caiba em 5.000, e vou ter que ficar exportando pedaço por pedaço. O Google Analytics, ele não me dá acesso aos dados brutos. Isso só seria possível se eu fosse um usuário premium, e isso acontece se você pagar mais ou menos $10.000 por mês. Aí você consegue exportar todos os dados do Analytics para o Google Cloud, e lá você tem acesso total aos dados. Então isso é uma coisa que me frustra bastante, porque eu não tenho acesso aos dados brutos. Amanhã depois o Google cancela a ferramenta, deixa de usar, e eu perco 12 anos de dados que eu tenho aqui. Então eu já fiquei semanas aqui no trabalhinho de só posso selecionar 2 dimensões, uma delas tem que ser a data, e ela vai só até o minuto, ela não vai até o segundo. E eu preciso dessa data para eu tentar chegar o mais perto possível do dado bruto. Então selecionava, cruzava a URL da página visitada com a data, escolhi o período que dava 5.000 linhas, exportava para o Excel. Mas isso mudou depois do Data Studio. Eu vou mostrar aqui agora uma coisa que é muito legal aqui no Analytics. O tão esperado, em 2011 eles lançaram, incluíram na ferramenta aqui, um relatório de tempo real. E aqui a gente está vendo que no momento nós temos 2 pessoas acessando o site, uma para o computador e uma para o celular. Não sei se dá para enxergar o mapa aqui, vamos ver. Tem uma em São Paulo e uma em Curitiba. Alguém quer testar para ver se é real mesmo esse tempo aí? bestsports.com.br 4, 5 no momento. Vamos ver no mapa aqui onde que está. São Paulo tem 3. São Carlos tem 1 só, por enquanto. Isso aqui é muito legal de poder acompanhar. Aqui nesse lado ele mostra por segundo, os últimos 60 segundos, os hits no site. E aqui ele está me mostrando 30 minutos. Aqui é o minuto atual, e ele vai voltando até 30 minutos para trás. Ó, 10 pessoas já, todo mundo celular aqui. 15, 14, 10, vou bater recorde de visita hoje. E aqui ele me permite ver os locais de onde estão vindo essas visitas, a origem do tráfego. Aqui ele está dando o mapa mundi. Tem uma visita no momento que vem do Peru e 18 do Brasil. Tem alguém do Peru visitando o site sem eu pedir. Me mostra as origens. Então, 15 entraram direto, o pessoal que está digitando direto o site entrando. Tem 6 que entraram através do Google. Deve ser aquele povo lá de São Paulo que a gente viu e mais o peruano. Isso aqui é muito legal. Vou passar agora então para o Data Studio. Obrigado, Renan. Bom, vamos lá. Quando eu abro aqui o Data Studio, deixa eu ampliar de novo. Ele me mostra os últimos relatórios que eu acessei, meus ou de outros. Eu tenho a opção de ver as fontes de dados, ele tem uns exemplos de relatórios aqui. Eu vou começar mostrando as fontes de dados.
Aqui ele mostra todas as fontes de dados. Eu estou aqui na minha conta, então ele mostra as fontes de dados que eu configurei nos relatórios que eu tenho usado aqui na ferramenta. Quando eu vou incluir uma nova fonte de dados, ele me mostra os conectores que ele tem disponível aqui. É possível subir arquivos CSV. Ele tem conector para todos os produtos do Google. Tem o Google Analytics aqui. Eu posso conectar numa base de dados MySQL, numa PostgreSQL. Posso usar o planilhas Google. E ele tem conectores desenvolvidos por parceiros, onde eu posso acessar dados. Aqui tem do Twitter, tem do Facebook, tem de outras ferramentas. Fuçando aqui eu achei um conector para os dados do Meetup, da ferramenta do Meetup. E esses conectores são desenvolvidos por parceiros do Google. Tem empresas parceiras do Google que elas fazem um acordo com o Google, gostam do bom trabalho, eles recebem um selo de parceiro do Google. E a maioria desses conectores, o uso deles é cobrado. Então, eu não testei nenhum por causa disso, por esse motivo. Mas então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui subir um arquivo CSV que eu acho que é o mais útil. Se a gente quer fazer uma análise de dados rápida aqui, gera um CSV, sobe aqui e começa a brincar com os relatórios para ver o que você descobre nos seus dados aí. Então, como é que funciona? Quando eu subo um arquivo CSV, ele vai criar um novo conjunto de dados. Não dá para ler, né? Dá para ler? Então, eu gerei um arquivo CSV onde com a intenção de cruzar com os dados do Analytics, onde eu estou trazendo as informações de conteúdo das minhas páginas para cruzar com os acessos lá no Analytics para eu poder ter métricas relacionadas ao que tipo de conteúdo o visitante está acessando no meu site. Então, quando eu subo um arquivo, ele cria um conjunto de dados, e cada conjunto de dados pode ter quantos arquivos eu precisar, só que todos têm que ter exatamente a mesma estrutura de campos, senão ele vai dar um erro e não vai conseguir unir esses arquivos. O problema é que aqui eu tenho alguns limites. O primeiro é que eu consigo, o Google me permite ter no máximo 1000 conjuntos de dados. Até aí tudo bem, eu acho que é bastante. Só que cada conjunto de dados pode ter no máximo 100 megabytes. Esse arquivo CSV que eu criei aqui, com parte das URLs do meu site está disponível em 4 idiomas. Então toda URL toda página tem 4 URLs, uma para cada língua. Eu estimo que atualmente ele tem mais ou menos 1 milhão de linhas, 1 milhão de URLs. Aqui eu gerei um arquivo com 270 mil e já deu 57 megas, 61% do. Então eu não consigo subir todas as URLs do meu site, não, vai passar o limite que ele me permite. Acho que isso aqui complica um pouco, porque aí eu não consigo realmente trabalhar com muitos dados subindo através do formato CSV. O que mais que tem aqui? E a soma de todos os conjuntos de dados também, ele me permite no máximo 2 GB. Acho que isso limita mais. Dificilmente eu vou conseguir juntar 1000 conjuntos de dados me restringindo a 2 GB só. Isso tudo acontece porque esses CSVs que eu subi daqui, eles vão na verdade ser armazenados no Google Cloud. Se você não tem uma conta do Google Cloud, a primeira vez que você subir um CSV aqui, você vai passar pelo processo de criar uma conta lá no Google Cloud e é lá que os dados vão ficar armazenados. E acho que é por isso que ele aplica esses limites. Provavelmente deve ter alguma versão paga onde você consiga expandir bastante isso. Lá no Analytics, quando eu falei que a amostragem, quando passa de 500 mil sessões, ele vai começar a trabalhar com a amostragem. Existe uma versão paga do Google Analytics, o Google Analytics 360, que aí esse limite passa de 500 mil para 100 milhões de sessões. Aí já é bem diferente, mas é claro porque você está pagando. Existe um limite de quantos acessos o seu site pode ter usando o Google Analytics. Eu não lembro direito qual que é, mas é algo proporcional a isso.
fazer o upgrade para a conta paga. Se você não fizer, seus dados vão ficar restritos a esse limite. Você vai começar a perder dados, ele vai deixar de registrar dados. Então você é meio que forçado a... Tudo bem, os limites nesse caso são altos. Se você tem esse bônus de visitação, provavelmente o seu negócio está monetizando com isso. Provavelmente vai valer a pena pagar para continuar tendo acesso aos dados. Mesmo porque é muito difícil. Como eu falei, o Google é usado por 60% dos sites do mundo. No começo eu já tentei criar o meu próprio sistema de obter os dados do usuário para poder gerenciar. E era muito complicado porque era muito difícil você limpar os bots. Toda semana aparecia um bot novo. Eu não conseguia saber se era um usuário ou um bot. Então não dava para confiar muito nos dados. Teoricamente o Google faz bem essa parte de identificar o que é um bot e o que é um usuário real. Eu vou voltar aqui na fonte de dados então e vou mostrar o meu conector que eu fiz com o Google Analytics. E aqui já aparece uma grande diferença. Ele lista aqui todos os campos do Google Analytics. Se você for usar o Google Analytics com o Power BI ou com o Tableau, ele tem, as ferramentas normalmente têm um conector com o Google Analytics, mas ele te limita aos campos que você pode trazer. No Tableau, por exemplo, você pode selecionar no máximo 7 dimensões e 10 métricas, e tem que selecionar o período de tempo que você quer exportar os dados lá para o Tableau. Então, a única ferramenta que te dá essa opção de ter acesso total aos campos é o próprio Data Studio. Eu acho que isso, na verdade, é uma proteção que o Google faz sobre os dados. Hoje em dia, a maior riqueza que a empresa tem são os dados, e o Google não vai dar isso de graça para a Microsoft, né? Vai limitar. Para quem usa o Google Analytics, é a ferramenta perfeita. Ela tem menos funcionalidades que os concorrentes, mas é a única que vai te dar acesso total aos dados do Analytics. Por exemplo, a gente pode ver aqui as dimensões, elas ficam em verde e as métricas em azul. Tem mais de 200 dimensões e mais de 300 métricas. E se você for trabalhar, por exemplo, no Tableau, ele só te deixa escolher 7 dimensões. Tem que escolher bem o que você quer ver lá. Então vamos abrir um relatório. Eu criei um relatório de exemplo aqui para usar na apresentação hoje. Está quase inteiro na tela, vamos lá. Quando você abre o relatório, se você tem a permissão, ele abre no modo de visualização. Se você é um usuário que tem a permissão de editar, ele vai te dar a opção aqui. Vamos abrir o modo de edição. Aqui em cima você tem os componentes que você pode inserir no relatório. O relatório pode ter mais de uma página. Eu criei algumas páginas de exemplo com dashboards diferentes. Aqui você tem como configurar o layout das páginas. E aqui em cima você tem as opções de compartilhamento. Você pode fazer o download de um PDF, pode programar uma entrega por e-mail, onde vai um link para o relatório e um PDF anexado, pode disponibilizar um link e pode incorporar em uma página HTML. E sempre que você vai fazer uma dessas opções de compartilhamento, você tem a opção de restringir qual usuário pode ver e qual tipo de restrição, se ele pode só ver ou se ele pode ver e editar. Então você pode criar um relatório compartilhado aqui, onde várias pessoas vão poder editar e alterar o conteúdo dele. Todo componente que eu insiro num relatório, ele tem que estar conectado a uma fonte de dados. Essa parte de cima aqui eu separei componentes que estão usando os dados do Google Analytics, daquele conector que eu mostrei, que eu criei. Aqui embaixo eu tenho componentes utilizando um outro conector, que é do Search Console, que é outra ferramenta do Google, que permite que eu troque informações do meu site com o sistema de busca do Google. Então, numa mesma página, eu posso inserir fontes de dados diferentes. Eu criei um segundo relatório aqui,
E esse aqui, aquele relatório lá, o primeiro, ele abriu mais rápido porque ele está usando só o Google Analytics. E aí ele se aproveita daquela possibilidade de usar as tabelas que já têm os dados agregados previamente. Aqui eu montei um relatório onde eu estou cruzando os dados do Google Analytics efetivamente com aquele CSV, com as informações do meu site que eu criei. E aí ele já não consegue mais usar as tabelas agregadas previamente. Eu estimo que o meu Google Analytics deve ter uns 3.600.000 linhas, e ele está fazendo um join aqui com o meu CSV que tem 270.000 linhas, então já começa a ficar lento. Ele é uma ferramenta que é disponibilizada só a versão web, então ainda tem o tráfego da rede. Não existe uma versão do Data Studio Desktop que eu possa instalar na minha máquina e vai trabalhar localmente. Então aqui, esses componentes, eles estão usando uma fonte de dados combinada que eu criei, que está fazendo o join do Google Analytics com aquele CSV que eu subi. Eu vou mostrar como que isso é feito. Gerenciar dados combinados. Vou abrir aqui para a edição para mostrar. Esse join que o Google permite fazer, que o Data Studio permite fazer aqui, ele é restrito, ele só funciona como um left outer join. E ele me permite eu fazer o join aqui de no máximo 5 tabelas. Então a ordem é muito importante. A tabela aqui da esquerda, ele vai trazer, como é um left outer join, ele vai trazer tudo dessa tabela, e da próxima tabela ele vai trazer só o que casar com os dados que tem aqui, e assim por diante. E para eu poder fazer o join, eu tenho que ter exatamente a mesma dimensão em todas as tabelas. Pode ser uma dimensão ou um conjunto, posso incluir outras dimensões, mas elas têm que estar presentes em todas as fontes de dados, senão ele vai dar erro, ele não vai permitir o join. E aqui a gente esbarra num pequeno probleminha. Eu tenho que escolher quais campos das fontes que vai estar disponível nessa nova fonte de dados combinados. Aqui estão os campos que eu escolhi. E ele tem um limite, ele deixa escolher no máximo 10 dimensões. Nas métricas eu acho que não tem limite, mas as dimensões ele me deixa por no máximo 10. Eu escolhi aqui as 10 que eu achava mais importante do Google Analytics, mas aquele CSV que eu criei com o conteúdo do meu site, ele tem 17 dimensões. E como que eu consegui usar elas? Aqui é possível, ele permite que eu coloque a mesma fonte de dados mais de uma vez. Então eu coloquei o meu CSV uma vez no join, peguei 10 dimensões e coloquei ele de novo. Ele vai trazer todos os dados, porque ele já fez o join com aqui, e esse aqui tem os mesmos dados que esse, então vai ter os mesmos dados, e coloquei as dimensões que faltavam. E aí eu escolhi as dimensões e métricas, elas estão disponíveis para eu usar nos componentes lá no gráfico. Eu vou mostrar uma coisa importante aqui também. No conector na verdade é melhor mostrar no relatório. Vou abrir o modo de edição para mostrar. Então, por exemplo, peguei esse componente do mapa aqui. Eu estou usando a dimensão cidade e a métrica quantidade de usuários. Como os dados do Analytics eles estão agregados nessas tabelas previamente já calculadas, ele não me deixa eu alterar o tipo de agregação que eu vou botar no gráfico. Aqui está escrito automático, é sempre automático. Usuários eu imagino que sejam contar diferentes, porque eu entendo que usuário seria uma dimensão, mas ele está usando como métrica, quantidade de usuários, deve ser um count distinct. Mesmo as outras dimensões, ela vem sempre automática, eu não consigo mudar o tipo de agregação. Mas ali naquele outro relatório, quando eu fiz o join com uma outra fonte de dados, ele perde essa funcionalidade de usar esses dados agregados previamente. E aí ele passa a me dar a liberdade
de mudar o tipo de agregação. Quando eu arrasto uma dimensão para cá, ele assume automaticamente que é uma soma, mas eu posso mudar. Eu posso pegar a média, posso fazer um count distinct, mínimo, máximo, mediana, desvio padrão e variância. Aí aqui eu consigo trabalhar melhor com os dados. Lógico, essa é uma restrição dos dados que vem do Google Analytics. Se é uma fonte de dados minha que eu estou subindo para o CSV, isso aqui já está disponível. Eu posso trabalhar com variância, com desvio padrão, se eu quiser, mostrar a mediana e assim por diante. Mas aí eu consigo fazer isso nos dados do Google porque eu fiz um join contra a tabela e ele perdeu aquela funcionalidade. Eu preparei bastante coisa aqui que eu sabia que não ia dar tempo, eu vou tentando mostrar aquilo que eu acho mais importante. Eu montei um relatório aqui onde a minha intenção aqui é mostrar como é que eu consigo criar dimensões ou mesmo até outras métricas calculadas em cima das que já existem. Aqui eu estou com uma dimensão que é do Analytics, que é a resolução de tela, que ele me traz a resolução de tela com a largura versus a altura, mas para mim só me interessa a largura. Quando a sua intenção você está preocupado em desenhar o layout da página, está preocupado com a responsividade da página, a gente precisa só da largura. É inevitável que tenha um scroll na vertical, então a gente se preocupa só com a largura. Então eu criei uma outra dimensão a partir dela, pegando só a largura, e depois criei uma outra agrupando ranges de larguras aqui, criando buckets. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Vou voltar nas fontes de dados. Vou lá no... Isso aqui é a minha fonte de dados do Analytics, meu conector. Eu vou buscar as que eu criei. Então a largura de tela, aqui ele me traz todas as dimensões e métricas do Analytics e eu posso criar fórmulas usando as dimensões e as métricas que ele já tem. Eu fiz uma fórmula usando a resolução de tela, a dimensão, resolução de tela, apliquei uma expressão regular e estou pegando os primeiros dígitos até o X. E aqui eu precisei fazer um casting para number para eu poder usar a fórmula do próximo campo que eu gerei, agrupando eles em buckets. Essa resolução faixas. Então aqui eu estou usando aquela dimensão que eu criei, estou usando uma função que ele tem aqui de case. Então, quando a largura for menor que 320, por isso que eu precisava que ela fosse um número, para poder executar essa cláusula aqui. Então, carimbe essa métrica, essa dimensão que eu criei com o valor até 319. E fui criando as faixas. Então, a gente voltando lá no relatório, eu consigo, por exemplo, vou filtrar aqui por largura 360. Aqui ele está no conjunto de 360 a 599, então 100% das dimensões que tem 360 vão estar aqui. E aqui ele me trouxe todas as resoluções que tem a largura 360, mas tem uma altura diferente. Essa é uma forma de eu criar campos a partir dos que eu já tenho. Eu fiz algo parecido com isso aqui, com um idioma. O idioma, o Google Analytics, ele pega o idioma que está configurado no browser do visitante e ele usa um código ISO que traz o idioma e o país. Então tem o português do Brasil, inglês dos Estados Unidos, inglês da Grã-Bretanha. E eu não tenho a pretensão de criar versões para o site para o português de Portugal, para o português de Angola. Eu me preocupo só com o idioma mesmo. Então, da mesma forma que eu fiz ali com a resolução de tela, eu criei uma nova dimensão onde eu estou pegando só o idioma. E aí eu consigo ter as métricas agrupando os diferentes idiomas. Filtrando aqui para o português, eu vejo que tem português de Portugal, português do Brasil, português sem país especificado. E aqui no mapa é interessante ver de onde vieram as visitas com o browser configurado com português. Tem bastante gente aqui no Japão acessando com o browser configurado em português acessando o site.
Eu quero aproveitar esse exemplo aqui para falar sobre o mapa. Eu não entendo o porquê, mas por que é assim? Porque o Google tem uma API de mapa muito boa no Google Maps, mas aqui, esse mapa é igual que ele mostra no Google Analytics. Eu não tenho a opção de dar zoom e nem a de navegar arrastando o mapa para eu navegar pelo mapa. O Power BI e o Tableau têm essa funcionalidade no mapa deles. Ele me traz os dados no mapa, eu consigo dar o zoom e ver o detalhe, arrastar para outro pedaço. Não sei porque que o Google, apesar de ter uma excelente API de mapa, não tem isso na ferramenta até agora. E aqui ele me limita, ele está trazendo também, ele traz no máximo 200 pontos. Eu tenho a gráfica aqui do lado, onde eu listo as cidades, só para ter uma ideia, filtrando aqui para o português. Esse relatório aqui está trazendo os dados deste ano aqui para mim, eu configurei os dados para este ano. Tem 621 cidades e o mapa vai me mostrar só 200, não está me mostrando todas as cidades aqui, ele limita só 200. Se eu pus um filtro aqui de país, eu vou tirar o Brasil, que é o que tem mais visitas, talvez eu consiga ter o gráfico no mapa aqui completo. Os países que falam português, as cidades de onde vieram as visitas, ele está me trazendo 122, então agora eu estou vendo todas as cidades. Essa é uma análise que eu faço muito. 60% da visita é do Brasil, mas eu tenho muita visita de fora, então às vezes pelo filtro, eu tiro o Brasil para eu enxergar o resto do mundo, poder medir quem está com mais visita no resto do mundo. Essa é para isso que serve a ferramenta, é assim que a gente consegue analisar os nossos dados. A parte de filtro é bem legal, eu consigo escolher só mais de consigo excluir só como costumo fazer para tirar o Brasil. Deixa eu ver, tem tempo aí? Alguns minutinhos. Eu vou mostrar que resolveu um grande problema meu, aquele que eu falei de não ter acesso aos dados brutos, que eu tinha que ficar ajustando o período lá para ficar copiando de 5.000 em 5.000 linhas. Aqui do Data Studio, dependendo do componente, ele me limita também, mas dependendo do componente eu tenho a quantidade que eu posso usar de dimensões. E na tabela eu posso cruzar até 10 dimensões. Escolhendo bem essas dimensões eu consegui chegar muito perto do dado bruto. E aqui eu consigo exportar também. Eu posso fazer o download CSV para o Excel ou para o Google Planilhas. E ele não me permite exportar só o que eu estou vendo, ele me permite exportar tudo que veio na tabela. Essa tabela aqui desse ano, ela está com 430 linhas só. Não, na verdade essa aqui é de hoje. Esse gráfico são as visitas só de hoje. O único problema é que tem um limite aqui também. Dependendo do período que eu pegar, o máximo que ele traz é 1 milhão de linhas. Mas já é bem melhor do que 5.000. Fica copiando 5.000 em 5.000. E aqui eu tenho 10 dimensões. Eu tenho uma identificação bem melhor do meu usuário. Essa dimensão profundidade de navegação, ela me mostra quantas páginas essa seção acessou. Então aqui eu consigo identificar bem as seções. Esse aqui o pessoal olhou muitas. Deixa eu ver se eu pego umas menorzinhas aqui para mostrar de exemplo. Vamos para uma próxima página. Erro de configuração. Ele fala erro de configuração, mas não é. Ele que não deu conta. Então, vamos ficar aqui mesmo. É que aqui provavelmente ele não está mostrando todas as linhas, deve estar caindo para a segunda página. Aqui tem uma visita que olhou 12 páginas, ele não está mostrando todas as 12 aqui, ela deve estar intercalada com outras. Mas eu consigo identificar bem que essa daqui é a mesma pessoa, é a mesma sessão. No começo da sessão, na primeira página que a pessoa visita, ele me registra a sessão, por isso que aqui está 0, ele registrou na primeira página como uma sessão, me fala se é um usuário novo ou não, me fala não, na verdade isso aqui são métricas que eu inseri aqui para poder enxergar, e a duração da sessão. Então isso aqui me resolveu um problema muito grande.
finalmente eu consigo tirar um backup aqui com mais informações. O que eu fazia lá no Analytics, eu cruzei, como eu tinha que usar a data aqui, que vai só até 1 minuto, e mais uma dimensão só, eu tirava backup pela URL da página, cruzava com a data, e fazia um outro backup que eu tirava por país, só para ter um backup, pelo menos se um dia eu perder a ferramenta, perder os dados, eu tenho um backup. E agora eu tenho bastante informação. Aqui eu consigo ver, aqui eu cruzei o país, a cidade, o idioma que ele está usando, de onde que ele acessou o site, pelo Google, se foi direto. Aqui é o celular, me fala a categoria do dispositivo, a resolução da tela e o navegador. Dá para pôr mais coisas, mas eu teria que tirar, porque só cabe 10. Mas eu também posso pegar o navegador que ele usou, a versão do navegador, o modelo do celular, o fabricante, o modelo do celular, se eu quiser, se eu tiver a intenção de desenvolver alguma coisa específica, eu consigo pegar essa informação. E se fosse lá no Analytics, eu tinha que cruzar com a data e escolher uma só e tirar um monte de backup. Não, acho que o mais importante que eu queria cobrir é isso, é mostrar que se eu preciso fazer uma análise meio rápida de alguns dados, quero ver, enxergar alguma coisa que eu não estou conseguindo ver na tabela, monta um CSV, sobe aqui e vai brincando, trocando dimensões, cruzando dimensões. É uma ferramenta que ajuda bem nessa parte. E é isso aí. Queria um relatório aqui para o final.